Olá para o pessoal do Desesquerdiza Brasil. Aqui é o Mark Van Hoff que está falando. Hoje, dia 9 de outubro, um sábado chuvoso e frio, de 14 graus. Agora pela manhã, acho que esteve mais frio até de madrugada. Coisas do sul do Brasil, né? Eu estou em Ponta Grossa, Paraná. Então, gente, eu tenho uma história interessante para contar para vocês, que tem a ver com conservadorismo e um fenômeno que aconteceu nos últimos anos. Há exatos 3 anos atrás, no dia 8 de outubro de 2018, eu criava o grupo Super Patriotas. Pelo nome, nem precisa dizer que era um grupo conservador, né? E eu criei esse grupo com o objetivo de eleger o presidente Bolsonaro. Eu, na época, tinha muitos grupos de trabalho, né? Porque eu trabalho com peças e carros antigos, eu sou especialista em caminhonetes antigas, e eu tinha grupos do Brasil inteiro. E eu acreditei naquele cara, né? Nas coisas que ele falava, e não me arrependo, de jeito nenhum, de ter acreditado nesse presidente. Presidente que fez promessas quase impossíveis, né? Segundo muitos especialistas, né? As promessas dele eram quase impossíveis e realmente muito difíceis de se realizar, né? Houve presidentes anteriormente que prometeram, né, acabar com a corrupção, acabar com as nomeações, inclusive, né, nos ministérios e nas estatais, e não cumpriram, né? Como Collor, por exemplo, né? Que foi uma grande decepção na época para o meu pai. Né? Meu pai que deixou de participar da política, deixou de votar, nunca mais votou por causa do presidente Collor. Para vocês verem o que pode acontecer, né? A grande decepção que pode ocorrer com os conservadores. Né? Nesse foi a pá de cal final no conservadorismo, por décadas no Brasil, foi o presidente Collor. Na minha opinião, um dos grandes traidores da história política do Brasil. Então, gente, foi assim, relembrando agora, né? 3 anos, gente, como o tempo passa rápido. Eu criei o grupo, comecei a adicionar as pessoas. Houve muitas reações negativas, pessoas questionando, mas que absurdo é esse, né? Como é que você me põe nesse grupo, né? Porque eu coloquei as pessoas à revelia, né? Algumas delas, né? Algumas pessoas se revoltaram, né? Não participaram, enfim. Não foi o resultado que eu esperava. Eu achava que dos grupos de carros antigos eu ia achar muitos patriotas, né? Pensei, vou ter que criar o grupo Super Patriotas 2, 3, 4, né? Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Nós conseguimos criar um grupo só, né? E muitas pessoas daí pediram para mim adicionar amigos e tal. Foi um negócio muito bonito. O importante é que temos e tínhamos na época, né, muitas pessoas sinceras, né? Verdadeiros patriotas. Esse foi o mais importante e o mais bonito de tudo. E, gente, nós acreditamos nesse presidente. E esse presidente cumpriu o que ele prometeu. Isso foi o mais fantástico de tudo, né? Inclusive os especialistas da época, né? Muitos esquerdistas, né, torciam, né, claro, para tudo dar errado. Disseram que ele não vai cumprir, ele não vai conseguir cumprir, porque o Congresso não vai deixar, é muito difícil, as promessas que ele está prometendo são impossíveis de ser cumpridas. Pois é, só que esquecemos de um pequeno detalhe. Esse cara, ele tem alguém lá em cima, do lado dele. Se algumas pessoas ainda não perceberam isso, melhor reverem seus conceitos e olhar para trás e olhar todos os acontecimentos que aconteceram, né, durante a trajetória desse presidente. Eu acredito firmemente nisso. Alguém lá em cima está protegendo esse cara. Ele tem uma missão a ser cumprida aqui no Brasil, né? A gente sabe disso.
Ele prometeu, cumpriu. O custo dessas promessas e de cumprir essas promessas está sendo gigantesco para esse presidente. Todos estamos vendo isso, isso é muito óbvio, né? Os ataques e as estratégias porcas e nojentas, imundas que estão sendo utilizados contra esse presidente, que é honesto, que acabou com a corrupção na esfera federal, que acabou com a corrupção nas indicações ministeriais, que acabou com a corrupção nos ministérios e que acabou com a corrupção nas estatais. São 3 esferas diferentes que esse presidente acabou com a corrupção. Isso não é pouca coisa, gente. É algo muito difícil de fazer. Ele, inclusive, chegou à conclusão e teve a necessidade de chutar o próprio partido que o elegeu, o PSL. Chutou para cima o partido. Uma atitude muito corajosa, que teve um custo muito alto para ele, sabemos disso. Novamente, esse cara é muito corajoso. Que cara corajoso, né? Tem vivido um estresse muito grande, é um dos presidentes mais atuantes que nós temos. É um cara que trabalha 14, 16 horas por dia. Né? Isso não se fala, né? A Globo não vai falar isso, né? Mas a Globo é um lixo, né? Eles estão em campanha contra esse presidente que foi eleito democraticamente pelo povo e de uma forma democrática verdadeira, pela primeira vez em décadas. Porque antes nós elegíamos os que os partidos sujos e corruptos indicavam, né? Imagine, né, gente? Dilma e Aécio. Meu Deus, aquilo foi o fundo do poço, né? O lixo e a desgraça, né? A gente tinha que escolher entre o lixo e a desgraça. Meu Deus do céu, que tragédia aquilo, né? Então aquilo foi o fundo do poço, né? Gente que não tem capacidade, gente que não tem honestidade, né? Para que a gente escolhesse. Então não existia democracia na presidência, né? Assim como não existe mesmo, é tudo muito forçado, né? Eleições para prefeito, governador, né? Elas não são verdadeiramente democráticas no Brasil, né? Vamos falar a verdade, não são. São indicações de partidos, né? E aí a gente tem que escolher entre o pior tipo de escória, né? Normalmente, né? Com raras exceções, né? Quando os partidos têm pessoas boas envolvidas, porque realmente, né? O dizer, né? Aquele famoso dizer que as pessoas fazem uma empresa, as pessoas fazem um partido, as pessoas fazem uma família, né? Isso é verdade, né? As pessoas fazem um país, isso é verdade. Veja o tipo das pessoas que estão envolvidas e você vai ver no futuro os resultados, né? Então, claro, onde existem pessoas boas envolvidas em partidos, vamos ter bons prefeitos em algumas cidades, né? A gente vê isso. É muito bonito até, inclusive, né? Então, gente, o que esse cara prometeu, ele cumpriu. Ele acabou com a corrupção nessas esferas. Foi incrível de ver. E eu aqui dou os parabéns ao grupo Super Patriotas novamente, a todas as pessoas que estão conosco há 3 anos, né, nesse grupo. Imaginem a quantidade de informações que nós passamos, né, e nós prezamos pela verdade, né? Nós não aceitamos fake news dentro dos nossos grupos. Né? Às vezes acontece, né? É uma infelicidade, infelizmente. Mas nós prezamos muito pela verdade, né, das informações e de tudo que a gente repassa, a gente toma muito cuidado com isso. Então eu imagino que sejam milhões, né, de informações que nós tenhamos passado durante esses 3 anos. Né? Muito bonito isso, muito bacana. É somente um grupo, é somente uma pequena história. Né? Mas é uma batalha de conservadores, né? O que a gente não aprendeu, né, durante esses 3 anos? Nossa, eu aprendi muito, né, durante esses 3 anos de existência desse grupo. Muitas pessoas se descobriram patriotas, muitas pessoas se descobriram cristãos durante essa trajetória. E uma das coisas que mais nos impressiona é a resiliência, a honestidade e a força incrível que tem esse presidente
para continuar nessa batalha. E eu digo para ele, presidente Bolsonaro, não desista. Tem milhões de pessoas que estão do seu lado, que veem os sacrifícios imensos que o senhor está fazendo. O senhor que viu o pior e o melhor da política durante décadas, né? Normalmente o pior, né? Na maioria das vezes, mas decidiu se posicionar, e graças a Deus que o senhor decidiu fazer isso, porque o senhor está sim construindo um país melhor. O senhor deu esperanças para nós, conservadores cristãos, de um país melhor. O senhor nos deu esperanças, o senhor tem feito as pessoas refletirem, um Brasil inteiro refletir, inclusive os esquerdistas, inclusive as redes televisivas, né? E nós sabemos que há coisas erradas, muito erradas acontecendo nesse país. Uma das coisas é permitir que chineses, né, adquiram o controle das mídias. Gente, isso não poderia estar acontecendo. Hoje somos obrigados a escutar o que os chineses querem falar para a gente em certas redes televisivas. Isso é um absurdo, isso é maligno. Isso tem que acabar, tem que acabar. Nós já deixamos os partidos comunistas entrarem dentro do Congresso, e isso foi um grande crime contra a nação brasileira. Nós não somos comunistas, nós somos democráticos, nós somos capitalistas. Nós vamos com o que de melhor há no mundo para a sociedade. Por isso que temos tanto conforto nesse país. Por isso que as pessoas vivem tão bem e têm tanta facilidade de comprar as coisas. É por causa do capitalismo, não é por causa do esquerdismo, gente. O esquerdismo no Brasil, o comunismo, é um freio de mão puxado. Está fumaciando esse país aqui por causa desse freio de mão gigantesco, nojento e grotesco que nós temos dentro do Congresso Nacional. Isso é um absurdo, e no Brasil inteiro, né? Nos estados, nos municípios. Gente, o comunismo é podre, ele é uma doença. Os partidos políticos não são partidos políticos, eles são seitas malignas. Saibam disso. É importante que se diga isso, né? É muito importante. Isso é para o bem das pessoas, né? A verdade tem que ser dita. As pessoas que caem no esquerdismo, no comunismo, elas vivem, na maioria das vezes, vidas miseráveis para o resto das vidas delas. E as pessoas que participam da política com esses objetivos, elas mentem o resto da vida delas para as pessoas, né? Porque muitas nem acreditam nesses princípios. Vocês acham que alguns políticos por aí acreditam nos princípios esquerdistas, nos princípios comunistas, né? E falam em esquerdismo como se fosse uma coisa inofensiva, né? Não, você não vai fazer nada de mal para o país, muito pelo contrário, né? A igualdade é uma coisa bonita, né? É uma coisa bonita. Claro que é a igualdade de direitos, mas isso já existe. Isso existe no capitalismo. Isso existe na direita, no conservadorismo, em todos os países desenvolvidos do mundo, né? E é baseado na direita. Isso não é ideia de esquerdista. O esquerdismo, gente, surgiu há pouco mais de 200 anos atrás. A direita existe desde a instalação do cristianismo pelo imperador Constantino na Europa, há mais de 1500 anos atrás. Ali surgiu a direita, os primeiros conceitos da direita, junto com os princípios democráticos gregos. E quem sabe de história vai saber do que eu estou falando, né? E hoje nós temos gerações aí que pensam, nossa, essa direita que surgiu agora, quem que é essa, né? O Lula e a Dilma já falavam, né, sobre política muito antes. Gente, o que é isso? Você não tem ideia do que estão falando. Então, gente, é isso. Eu queria comentar essa história aqui da criação do grupo Super Patriotas aqui, porque eu achei que seria uma história bem interessante. Então, completamos 3 anos. Parabéns ao grupo Super Patriotas, parabéns às pessoas que estão no grupo lutando com a gente durante todos esses 3 anos aí. Que Deus abençoe vocês, cristãos, conservadores, patriotas do grupo Super Patriotas e de todo o Brasil. Um ótimo final de semana a todos.